A Montanha Mágica, passagens e comentários, este é o 207. Estou na página 532 da Companhia das Letras. Na verdade, não precisa, a gente não precisa se ater tanto ao texto assim. É só algo que o Settembrini mencionou, que eu acho que é bem revelador. Lembre-se, é claro, que Settembrini é chamado lá nos primeiros capítulos de Satana, né? Ou seja, Satanás, né? E não só isso, lembre-se que o Carducci, que é um dos poetas favoritos do Settembrini, fez um hino ao Satanás, né? A Satana. Então, isso não é nenhum segredo, não é nenhuma interpretação muito profunda saber, é claro, que o humanista admira a figura do diabo, né? Mas é claro, lembre-se, não é o diabo que tem um garfinho na mão, é o diabo enquanto revolucionário, né? É o diabo que não aceita a opressão da religião, é o diabo que não aceita os mandos e desmandos de Deus, né? E quer trazer liberdade, né? Liberdade para o povo, digamos assim. Bom, liberdade para o povo, liberdade para o homem, né? E aí, é claro, a gente lembra que o Settembrini é um humanista por excelência. Para entender um pouquinho mais essa questão, eu gostaria de mostrar um outro jeito que o Settembrini classificou o diabo, né? Então ele fala: olha, Hans, você tá abrindo concessão, mas você está abrindo concessões ao diabo. Mas a qual diabo que você está abrindo concessões? Ao diabo mau, digamos assim, o diabo da religião, o diabo do obscurantismo, ou àquele que é o diabo do Settembrini, né? Da rebelião, da crítica e do trabalho. Ok? Então vamos ter em mente isso. Esse é o diabo admirável, esse é o Satanás admirável para Settembrini. É o diabo da rebelião, da crítica e do trabalho. Né? Bom, vamos lá, né? Por que rebelião? Rebelião basicamente é eu luto. Né? Essa é a rebelião. Você tem lá uma ordem pré-estabelecida e você olha para aquela ordem, assim como Lúcifer olhou para aquele coral que já está todo decidido e fala: eu luto. Né? Da crítica. Crítica basicamente é você falar: eu sei. Né? Então, novamente, as verdades que estavam lá no céu já, e o diabo olha para Deus e fala: não, eu sei, eu sei. Né? E aí se desenvolve uma crítica, né? É o diabo que olha para Eva lá no Jardim do Éden e fala assim: não, peraí, como é que é? Deus falou que se você comer desse fruto você vai morrer? Não, eu sei. Né? É desse modo também que o diabo tenta Jesus no deserto, né? Ele fala: olha, eu sei até as escrituras, né? Nas escrituras tá dizendo que você pode transformar pedra em pão, nas escrituras você tem a história dos anjos te amparar, né? Então eu sei. Então ele faz essa crítica. E ele também é o diabo do trabalho. Isso pode parecer, nossa, mas que estranho, mas o trabalho é uma coisa muito boa, né? Mas se o trabalho for eu faço, então basicamente é não, Deus, eu não preciso da sua ajuda porque eu faço. Pode deixar comigo. Eu faço, eu sei o que eu estou fazendo e por causa disso eu tenho o poder para lutar contra você. Né? Bom, vamos pegar essa imagem e vamos pensar sobre o Melkor em Aino Lindale. Né? Lembre-se que Aino Lindale é a primeira parte do Silmarillion, do Tolkien, em que ele descreve a criação do universo. E simplificando muito, eu espero um dia no canal gravar o Aino Lindale, mas simplificando muito a história, basicamente Deus cria o universo como se fosse uma sinfonia. Né? Primeiro vem essa música e depois as coisas são criadas. Mas vamos simplificar a história. Né? O interessante é que o Melkor é justamente o anjo
mais poderoso de Melkor, né? E ele é o cantor mais habilidoso ali naquela grande sinfonia, né? E o que Melkor faz em determinado momento? Melkor vai acho que o Silmarillion diz, aos espaços abertos, ou espaço vazio. Então, imagine assim, o nada, né? E no meio desse nada está Ainur, que é o deus, né? Com todos as suas grandes criaturas, como se fossem deuses, né? Ali, como se fossem deuses. E esses deuses, eles estão fazendo uma sinfonia, o universo está acontecendo aqui. Só que nas áreas periféricas não existe criação. Digamos assim, Deus não enviou a sua música até lá, né? Aí o que o Melkor faz, que é como se fosse a figura do Lúcifer, ele sente indignação, né? Ele olha para aqueles espaços vazios e fala assim, não pode haver esse vazio. Então perceba, o que ele quer fazer? Ele quer trabalhar. Então, em teoria, é um sentimento nobre, correto? Então ele olha para aquele espaço vazio e fala, não, eu não concordo com isso. Eu vou criar música. E ele começa a criar a sua música paralela, né? A música que, na opinião dele, vai conseguir competir com a grande sinfonia de Deus. Então perceba, Melkor simplesmente, basicamente está falando, eu sei que você não está criando música suficiente, eu critico o modo como você está conduzindo a orquestra celestial. Eu trabalho, ou seja, eu vou fazer a minha própria criação. Eu não vou trabalhar para você, ó Deus. Eu vou trabalhar com o meu próprio trabalho, né? E com isso, é claro, eu vou, como é que se diz? Conseguir angariar adeptos para minha rebelião. O que Ilúvatar, que é outro nome de Deus ali, fala para Melkor desde o começo? Fala assim, ou a gente fica sabendo, olha, você pode tentar criar o que você quiser, né? No final das contas, toda essa tua criação ainda assim vai ser uma parte da minha sinfonia. E é isso que acontece, né? Melkor começa a criar uma dissonância, né? Então imagina aqui uma música linda acontecendo e aqui Melkor tentando criar uma dissonância, porque afinal de contas é só dele, é o poder dele que está agindo ali, e por mais que ele seja o mais poderoso daqueles deuses criados por Ilúvatar, ele ainda assim não é nada comparado ao Ilúvatar, né? Então ele consegue criar uma dissonância. O que acontece, né? Ilúvatar, ele simplesmente consegue, ele faz com que aquela música abranja aquela dissonância e aquela dissonância vira parte dessa orquestra maior ainda. Bom, então, no final das contas, Melkor tá fazendo uma coisa boa. Olha, se for pela visão de Ilúvatar, de Deus, sim, tudo é criação dele, né? Mas, lembre-se, ele está isolado no seu mundinho, o seu mundinho de rebelião, o seu mundinho de crítica e o seu mundinho de trabalho. Ele não tem acesso a essa grande orquestra da qual a sua musiquinha faz parte. Ele não tem acesso a tudo isso. Por quê? Porque ele se fecha, né, à grande melodia do universo. E ao se fechar para a grande melodia do universo, basicamente ele está falando eu, né? Ou seja, não vá a verdade que está em volta de mim querer me ensinar, porque eu tenho crítica a essa verdade baseado no que eu sei. Não vá a grande criação que está em volta de mim querer me influenciar, porque eu faço coisas novas. Eu crio as explicações, eu trabalho para adquirir minhas verdades, né? E aí, é claro, isso desemboca na rebelião, né? E pense, o homem por excelência é aquele que, pelo menos o homem que não se entrega a Deus, é aquele que justamente puxa tudo para si, né? E ele fala, eu luto,
eu sei e eu trabalho.